Retornando às nossas atividades, a palestra de agora tem como tema responsabilidade civil e criminal do contador. Como que o compliance pode te ajudar? Onde trataremos do processo de implantação do compliance nas empresas com sistema ERP. E aí convidamos o professor Luiz Fernando Nóbrega, vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho Federal de Contabilidade, nas gestões 2014 a 15 e 16 a 17. Também foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo na gestão 2012 e 13. Professor universitário da instituição Toledo de Ensino. Luiz Fernando foi também diretor e membro da Comissão de Ética do Sindicato dos Contabilistas de Bauru e foi também conselheiro fiscal da empresa de desenvolvimento urbano daquele município. E sua formação acadêmica conta com bacharelado em Ciências Contábeis pela instituição Toledo de Ensino de Bauru, especialização em Administração de Marketing e Recursos Humanos pela Unisalesiano de Lins e pós-graduação em Controladoria e Finanças pela instituição Toledo de Ensino de Bauru. Professor Luiz Fernando, gentileza. E para mediar essa palestra, nós convidamos o conselheiro do CSC, Walter Heleno Noronha. Bem, pessoal, boa tarde. Depois do almoço agora, tenho certeza que sobre esse assunto não vai bater preguiça não, né? Quando a gente fala de responsabilidade civil, criminal, nós temos que ter atenção redobrada. E nós vamos ter a oportunidade de ouvir agora o Luiz Fernando sobre esse assunto tão importante, vinculando principalmente a questão do compliance, que envolve as atividades e atribuições do nosso dia a dia, né? Então, como utilizar essas ferramentas do compliance na hora de tomar a verdadeira decisão ou de entregar as informações para os nossos clientes. Então, essa reflexão ela é extremamente importante para que nós possamos fazer na desenvoltura do nosso trabalho, né, para evitar, em um segundo momento, a tão temida responsabilização dos nossos atos. Então, professor, vou passar a palavra para o início da sua fala. Eu vou estar atuando aqui como mediador, fazendo pequenas intervenções para a gente enriquecer o debate. Boa tarde, gente. Muito bom estar em Vitória nessa tarde, podendo compartilhar um pouquinho com vocês sobre algumas nuances de forma bem prática sobre os desafios que a gente tem dentro da profissão contábil. Então, agradeço o convite, presidente Roberto, muito obrigado mais uma vez pela gentileza do convite. Agradecer a Carla também, não sei se ela está aqui no auditório, que também fez toda a logística e a organização, que foi um desafio para estar aqui nessa tarde com vocês. Pessoal, eu vou tratar de dividir basicamente em dois momentos a minha fala. O primeiro deles, contextualizar um pouquinho esse cenário que a gente vive. Eu vou puxar essa mesa um pouquinho para trás. Eu tenho quase certeza que eu vou cair. Então, para evitar vocês, né? Melhorou. E esses dois cenários vão ser basicamente uma construção de um cenário, de um contexto que a gente vive, desafios, e a gente entra depois tratando de algumas alternativas para isso, alguns desafios que têm o cunho principal de mitigar riscos. Quando a gente fala hoje de compliance, o grande mola propulsora disso tudo é trabalhar com conhecimento e mitigação de riscos. E no nosso caso aqui, mitigação de riscos e mitigação da responsabilidade, ou delimitação da responsabilidade. Contador tem costa larga? Hã? Tem? Não? Nossa, lá em Bauru tem. Talvez eu dê alguns exemplos que só aconteçam em Bauru, tá certo? Vocês não vão se identificar com alguns exemplos. Como, por exemplo, as empresas de Bauru compram muito sem nota, sabia disso?
Então a gente vai falar algumas coisas que talvez seja um exemplo só de Bauru presente, tá? Mas talvez vocês pela história conheçam alguma coisa. Pessoal, algumas perguntas para a gente começar esse bate-papo. Primeiro, a sua organização corre riscos? Corre? Sério? Corre? Muitos? E aí eu pergunto, você conhece todos os riscos que você corre? Ou, né, vocês talvez já tenham tido essa sensação de que ao entrar dentro do escritório, você fala assim, porra, hoje vai dar merda. De algum lugar vem a bomba, mas vai dar algum problema. Ou quando aquele cliente liga na sexta-feira, depois do almoço, pedindo uma reunião, e aí fala, não, mas pode ser segunda, e não fala a pauta. Você passa o final de semana inteiro pensando o que merda alguém fez que esse cara vem reclamar. Riscos, todo mundo corre, né? Todos os lugares têm risco, todas as profissões têm risco, todas as profissões têm pressão. Até eu conto uma história, quando o técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Luiz Felipe Scolari, na primeira vez que ele passou pela seleção, teve uma repórter que perguntou para ele o seguinte, falou assim, ô Filipão, e aí, você está preparado para a pressão? Aí ele falou assim, claro que eu estou, se eu não tivesse, eu ia trabalhar no Banco do Brasil. O cara soltou uma dessa. No dia seguinte está lá o Filipão, né, na imprensa de novo, pedindo desculpa para os caras do Banco do Brasil, ficaram emputecidos com ele, porque eu falei, cara, aqui tem pressão também. Então, assim, não tem ambiente livre de pressão, não tem ambiente livre de risco. O ponto é, eu preciso conhecer o mais possível meus riscos, delimitar meus riscos. E hoje a gente vai mostrar para vocês uma das ferramentas que o Compliance pode ajudar vocês, que é no mapeamento de risco, na construção de uma matriz de riscos. Segunda pergunta, vocês conhecem as normas aplicáveis ao seu negócio? E quando eu falo as normas, né, normas, leis, regulamento, tudo, ao seu negócio, e pela natureza do nosso trabalho, a gente também precisa conhecer todo esse arcabouço legal do cliente que a gente atende. Você conhece? Todos? Muita gente pode dizer, conheço, todos. Teve uma época que lá na minha cidade a gente teve uma fiscalização em massa do Ministério do Trabalho em postos de gasolina. E aí, uma das autuações que esses caras lavraram era porque não existia banquinho de madeira entre as bombas de gasolina. Vocês sabem para que serve o tal do banquinho de madeira no meio das bombas de gasolina? Para o frentista descansar. Aí eu pergunto, alguém já viu algum frentista sentado na porra do banco de madeira? O cara está conversando, o cara está lá dentro da loja de conveniência, chavecando a menininha da loja. O cara está em todo lugar, menos sentado no banco, mas foi multado. Sabe o que aconteceu? Muitos empresários ligaram para quem reclamando? Para o contador. Falou, pô, você não me avisou, tal. Aí são duas nuances. Uma que é o link com a pergunta, que a gente precisa conhecer as normas e as leis aplicáveis ao nosso negócio ou no negócio que a gente orienta. Nuance 2, e já falando de ferramenta de compliance, é nossa responsabilidade? Ué, mas como é que eu sei se é ou não é? Aonde que eu tenho a minha delimitação de responsabilidade? No meu contrato. E aqui vocês têm, eu não sei se o ex-presidente Haroldo está aí, disse que vinha, não chegou. Ele fez uma palestra lá no Congresso Brasileiro de Contabilidade, 2016, em Fortaleza, e o título é sensacional. Não sei se ele já fez aqui no estado. Contrato de prestação de serviços. 2 pontos. Como fazer e ser feliz. O contrato de prestação de serviço é um baita instrumento de delimitação de responsabilidade. E quando a gente fala isso, eu tenho toda a convicção do mundo que a gente não vai, num determinado momento, pegar o contrato e esfregar na cara do cliente, isso aqui eu não faço, não é minha responsabilidade. Não, afinal de contas é o nosso cliente, ele está lá mensalmente, mas tudo tem um jeito de falar e de delimitar. Eu estava dando um curso para uma turma de empresários contábeis, e uma das pessoas lá envolvidas, ela falou assim, então Luiz, teve um meu cliente que ele veio receber uma multa, salvo engano, de R$18 mil do IBAMA, e o cara veio bater no pé no escritório.
porque onde já se viu que o escritório não me orientou. Ele falou, ei, multa do que é mesmo? IBAMA. Eu falei, então, aqui é contabilidade. Não é agrícola, não tem nada de rural. Então, é a questão, a gente conhecer as normas? Sim, mas também delimitar a nossa responsabilidade. Mas, Fernando, pois não. Já te interrompendo, claro. É importante que a gente reflita também que está saindo do forno a nova resolução sobre contratos de prestação de serviços, né? Do CFC? O Conselho Federal está renovando a norma brasileira de contabilidade, a 987, que fala sobre o contrato, e daqui a pouco vai ter novas novidades. É importante que nós façamos a readequação dos nossos contratos, porque muitas vezes eu já vi contador pegando um modelinho de internet e não observando o que efetivamente é feito dentro do seu escritório, e quando vem essas cobranças, ele fica rendido. Fica descoberto. Então, é importante que, ao sair essa nova resolução, que nós também façamos uma atualização dos nossos contratos de prestação de serviço, até porque nós estamos falando nessa nova realidade eletrônica, virtual, porque antigamente os contratos eram assinados manualmente. Quem aqui nunca assinou um contrato virtualmente? Então, a gente vai ter que se adequar a essa nova realidade também. E foi bom tocar nesse assunto, porque a norma, a 987, ela não trata só de contrato, ela tem mais duas importantíssimas ferramentas ali, que nem sempre são bem utilizadas. Ela tem o que mais lá? Distrato e carta de responsabilidade de administração. São instrumentos importantíssimos para delimitar a nossa responsabilidade. Quem é que conhece, que pode atestar e colocar a mão no fogo que o teu cliente não está escondendo nenhuma conta bancária de você? Possível. Quem é que vai conseguir ter essa clarividência assim, convicta? Pois é, a carta de administração. E aí vale uma ressalva. Por melhor que seja a norma, que eu acredito que deva estar saindo do forno, muitas vezes ela vem como sugestão, como modelo. Mas nada como você para saber a natureza do teu escritório, a natureza e as características do teu cliente para fazer as adaptações necessárias nesses instrumentos. Tá certo? E falando em instrumentos, a sua organização ela tem um código de conduta, um código de ética, políticas? Tem, Luiz, tem, o código de ética da profissão. Não estou falando dessa não. Estou falando interna. Dentro da sua organização, debaixo do teu CNPJ, você tem um monte de CPFs. E esse monte de CPF pensa diferente. Você não pode se dar o luxo de confiar no bom senso e no livre-arbítrio desses caras. Não conheço a equipe. Pode ser que ela seja excelente, mas as pessoas pensam diferentes. Debaixo de um mesmo CNPJ de uma empresa, elas precisam ter o mesmo pensamento alinhado. E muitas vezes esses pensamentos precisam estar regrados. Mas tem coisa que é óbvio. Espera aí, o óbvio hoje em dia precisa ser dito e precisa ser escrito. Esses instrumentos servem como um direito de regresso seu contra alguém da sua equipe, combinado com outras ferramentas, caso tenha algum problema dentro do seu escritório. E não é prerrogativa isso de grandes empresas, de multinacional. Isso cabe em qualquer tamanho de empresas, tá certo? E como última reflexão inicial, e a sua equipe conhece as leis e as normas? Mas ela precisa conhecer só a parte dela. Será? Vamos fazer um exercício prático. Resolução 1530 de 2017 do Conselho Federal de Contabilidade. Trata do quê? Vocês lembram? Resolução 1530. É a famosa resolução do COAF. Resolução do COAF, basicamente ela regulamenta a Lei 9.613, a gente vai falar dela daqui a pouquinho. E aí eu pergunto, situações atípicas ou suspeitas que você é o responsável, você tem que comunicar ao órgão. Quem é que vai eventualmente identificar essa situação atípica ou suspeita? É você que assina a demonstração contábil? Que supervisiona? Ou é a tua equipe que está lá no chão de fábrica fazendo os lançamentos? Ela precisa estar afinadíssima também com N aspectos, não só o inerente à sua atividade direta? Sim, também. Então, gente,
feito essas provocações iniciais, que são muito importantes para ajudar a gente a refletir sobre onde estamos e o que precisamos fazer para sabermos aonde queremos chegar, eu inicio falando sobre o contexto que a gente vive hoje. Hoje a gente vive um contexto, um cenário, que ele combate basicamente essas 3 vertentes que estão aí na tela. Combate a corrupção, combate a lavagem de dinheiro e combate a evasão fiscal. Quando a gente fala do combate à lavagem de dinheiro e corrupção, o Brasil entrou como signatário de compromissos internacionais. Não é iniciativa própria. Já a evasão é iniciativa nossa, né? Totalmente tropicalizada, tupiniquim, verde e amarela, sabemos fazer. E aí, nessa questão da evasão fiscal, a gente tem algumas coisas para refletir. Vocês veem algum risco nessa imagem que está projetada aí? Que imagem passa para vocês quando vocês olham essa imagem que está projetada aí? Confiança? Medo? Pânico? Caganeira? O que passa essa imagem para vocês? Eu vejo risco, né? A minha atuação profissional hoje é basicamente em implantação de processo de compliance e na área contábil em perícia. Eu vejo aquele filmezinho, como chama aquele filme do Bruce Willis que via pessoa morta, vocês lembram? Sexto Sentido. Não tinha uma frase do menininho que ele fala, eu vejo pessoas mortas. Quando? Toda hora. Hoje eu vejo risco. Quando? Todo lugar. Então estou olhando aqui, já estou vendo se tem sprinkler, saída de emergência. Eu vejo risco em todo lugar. E nesse slide não é diferente. E que riscos que a gente pode ver aí? O que a gente vê na nossa cabeça quando a gente vê essa imagem? Cruzamento de informação. Opa, cruzamento de informação. Eu vejo algumas coisas a mais. Eu vejo nessa slide, eu vejo, sabe o quê? Redundância. Redundância é. Quantas informações aqui são repetidas? E eu vejo mais. Eu vejo o nosso papel nesse meio, prestando informações, às vezes um tempão depois que alguém já comunicou para a Receita. Se vocês têm um cliente que vocês acabam fazendo imposto de renda desse cliente, esse cara fez uma transação de compra e venda imobiliária em janeiro de 2019. Fatalmente você só vai falar sobre esse tema, conversar sobre o tema e reportar esse tema 1 ano e 3 meses depois do que aconteceu isso. Nesse meio tempo, cartório já falou para a Receita, imobiliária já falou para a Receita, bancos, em alguns momentos, podem ter uma intervenção que dê o alarme dessa transação, e você lá na ponta, ainda refém muitas vezes da informação desse teu cliente, que fez uma transação e passou um monte de coisa por fora, e você está reportando isso lá na frente. Sabe o que é isso, gente? Risco. Porque lá em Bauru acontece muito isso, tá? Aqui eu vou dar esse exemplo, eu sei que não acontece, mas em Bauru acontece muito. Os caras passam imóveis por menos. É sério, gente. Eles passam imóvel por menos. E tem umas receitas, assim, mirabolantes para conseguir passar por menos. Eu tenho um áudio que eu passo nos meus cursos de um cliente que eu estou tentando me livrar dele. Eu já estou desligando dessa atividade de imposto de renda, mas esse ainda não consegui. E o cara tem uma sacada ótima. 100 mil reais que vão entrar na conta dele em dinheiro, ele já sabe o que ele vai fazer. Ele vai baixar um saldo de dinheiro que ele tem no imposto de renda dele, que ele pediu para eu construir para ele há 6 anos atrás. Como assim? Porque sobra dinheiro de caixa, joga no código 63 do imposto de renda. O que é isso? Dinheiro espécie. Só que, quando ele começou a pedir isso para mim, eu já estava nessa vida de compliance, de COAF, eu falei, cara, isso você não vai fazer. Por que não? Porque vai dar merda. Porque vai cruzar e a Receita tem soltado notificações pedindo dia, local e horário para ele contar o dinheiro. Notificações acontecendo disso. E eu não vou fazer, beleza. E aí você responde para ele, cara, você lembra que eu fiz? Não, não lembro. Eu falei, mas eu lembro, e eu tenho isso documentado. Ah, tá, porque eu já estava tudo esquematizado. Eu falei, então, tá vendo? Então, riscos a todo tempo. Além dessas informações todas que são transacionadas, nós ainda temos outro viés, que os órgãos falam entre si através dos convênios, gente. E esses convênios,
acabam suprindo lacunas que um órgão tem de informação e o outro não tem. Quer ver um exemplo? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Não sei se está visível, se está nítido. Isso aqui é uma notificação, é a notificação de uma prefeitura lá do interior do estado de São Paulo. E, basicamente, se vocês conseguirem dar uma olhadinha aí, ela tem essas tabelinhas aqui, ó, essas colunas. Essa prefeitura, ela tem uma obrigação municipal que chama-se GIS Online. As empresas prestadoras de serviço comunicam seus faturamentos para a prefeitura, obviamente que é para cálculo do ISS. E aí ela começou a despejar essas notificações no mercado, para as empresas, dizendo basicamente, viu, você me falou ali, né, que é deixa eu ver, a quarta coluna, que é o total escriturado, você me falou isso, ó, que você faturou esse total. Mas eu fui lá na Receita, a prefeitura falando, eu fui lá na Receita, através da DIMOF, e eu peguei as informações do seu banco, ó. Tá vendo a primeira coluna lá? Bradesco, Santander, e tem ali o total da DIMOF, ou seja, as suas movimentações financeiras. E você me falou um valor diferente. Complementa isso. E essa notificação tem um requintezinho de crueldade, que a prefeitura fala o seguinte, falou, olha, nós já estornamos da última coluna, que é o que você está me devendo, né, transações entre contas, empréstimos, ou seja, o que está ali é o que você tem que pagar. Como que a prefeitura soube isso, gente? Soube por quê? Os bancos entregam movimentação financeira para a Receita através de MOF e através de convênios, a Receita então passou isso para a prefeitura e a prefeitura sabe faturamento das empresas. Isso é risco? Sim, isso é risco. Tem outro caso de convênio que eu gosto de contar, né? Uma outra pessoa que eu também faço imposto de renda. Aliás, eu estou doando esses clientes. Alguém quer? Dá para fazer EAD, é verdade. É uma senhora, essa cliente, e no primeiro ano que eu estava fazendo imposto de renda dela, o patrimônio estava descoberto, uma evolução maior do que a renda, e aí eu liguei para conversar, ela falou, não, Luiz, é que eu tenho uma doação que eu recebo da minha mãe. E duro que é verdade, ela recebia uma doação bem generosa, inclusive, da mãe dela. E quando eu tomei o fôlego para falar para ela de impostos, ela falou assim, ó, eu já sei que não paga imposto, viu? Eu falei, imposto de renda, eu sei. Eu falei, não, imposto de renda não paga, mas paga um outro imposto, que chama ITCMD. Aí ela falou, mas esse imposto não é aquele imposto de quem morre? Eu falei, não, quem morre não paga imposto. Né? Esse imposto, né, lá no final tem um Dzinho que é de doações. Ah, mas a contadora da minha mãe nunca falou que precisava pagar imposto. Eu falei, bom, mas paga. Ele falou, não, mas eu não vou pagar. Tá bom. E aí, gente, fazer um parênteses. Tem uma doença que nossos clientes sofrem, que vocês não vão achar nem no Google, mas eu diagnostiquei essa doença. Chama-se ATS. Amnésia temporária seletiva. Os caras esquecem as coisas quando dá a conveniência deles. E ela pode ser temporária. Beleza, a mulher não pagou o imposto, o ITCMD, aí deu 1 ano, deu 2, deu 3, deu 4, deu 4,5, deu 4,8, 4,10 chegou uma cartinha do amor na casa dela. E ela me ligou nesses termos, falou, Luiz, o que você fez de errado no meu imposto de renda? Eu falei, opa, o que aconteceu? Não, porque a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo falou que você fez um negócio de errado no meu imposto de renda. Eu falei, cara, esses negros são fodidos demais. Como é que eles sabem que eu fiz o imposto de renda da mulher, velho? E, porra, os caras são fodásticos mesmo, né? Aí, na hora eu já me toquei, eu falei, mas o que aconteceu? Não, porque recebi uma multa, a mulher estava brava. Eu falei, você não quer trazer essa multa para mim, para eu analisar? Às vezes o cara é raro, né? E nesse meio tempo, quando ela estava vindo, eu fui lá e imprimi o remédio da ATS. Né? Que eu tinha mandado e-mail na época para ela e para a contadora da mãe dela. E ela chegou, deixou a notificação toda brava. Eu falei, viu, você lembra que eu falei para você que pagava imposto? Não, não lembro. Ah, ATS. Aí eu falei, então, mas você lembra desse e-mail? Lembrei. O remédio da ATS. Eu falei, pois é, então, você tem que pagar. Eu falei, e o que eu faço agora? Eu falei, agora, você fala lá com a contadora da sua mãe.
para ela resolver para você. E não resolvi, não. Não fiz, eu faço imposto de renda dela, não faço outra coisa. E isso vem através do quê? De cruzamento de informação. E aonde que nós estamos nesse meio? Com a nossa responsabilidade técnica de fazer as orientações. E se tem um instrumento que é fantástico para a gente delimitar a nossa responsabilidade, são as formalizações também. As nossas orientações. Mesmo aquelas dadas em reunião. Vamos dar um jeito de formalizar isso. Formalizar através de uma ata. Puta, mas que burocracia, Luiz, fazer ata de reunião com o cliente. Então faz um e-mail. Eu tinha uma técnica que eu sempre fazia o quê? Eu deixo um assunto em aberto. Eu falo, cara, isso aqui eu te falo amanhã. Eu te passo o e-mail. E aí eu resolvo, passo a minha pendência, mas eu também faço uma espécie de um resumo do que aconteceu, documentando o que a gente falou, tá certo? Ainda desse cenário, né, uma outra ameaça velada que nós temos aí, que vem por parte da Receita Federal do Brasil. Nesse relatório, que a Receita solta todo ano, se vocês não leram, leiam. É um relatório que é solto todo ano, e ele faz o quê? Ele mostra o retrato do que aconteceu no ano anterior, no caso aí 18, e as perspectivas do órgão para o ano em curso. Esse relatório normalmente sai em fevereiro, esse ano não sei por que saiu em maio. Alguns pontos que eu queria chamar a atenção nesse relatório que nos contextualizam em termos de ameaça. Essa tabela que está aí, grosseiramente falando, é basicamente o que aconteceu no ano e quanto que a Receita perde, tá? E vocês veem aí que 2010 ela perde pouco. E aí, olha o número de 2018, bem menor. Tem uma explicação para ser muito baixo, né? Além da eficiência, é que tem coisas julgadas referentes ao ano em curso que ainda não aconteceram. Essa é a mesma tabela desse mesmo assunto, no ano que vem ela vai estar com outro número. Mas o que chama atenção nisso é que esse número é pequeno. A Receita perde pouco. Esse outro dado que está no relatório, grau de acerto da Receita na escolha dos contribuintes que ela vai fiscalizar. Está na casa dos 90%, gente. Como que a Receita consegue ser tão precisa? Porque ela tem muita informação. E a quantidade de informação que ela tem e que às vezes ela pode buscar em outros entes fiscalizatórios, a torna muito assertiva. Ela não dá tiro errado. E esse último dado que, quando eu falo sobre isso, pelo país todo, os colegas realmente assustam. Isso está lá no final do relatório e é um número que traz o quê? Quando a Receita verifica que existem ocorrências de crime contra a ordem tributária, a Receita Federal providencia um negócio que chama-se RFFP, Representação Fiscal para Fins Penais, quando ela tem indício de crime. E olha o número que está aí, quase 30% de representações fiscais. E soltaram, nesse ano, 2 parciais desse relatório, a última com data de corte 31 de agosto. E esse número, que fechou 2018 com 2.442, esse parcial, que ia até 31 de agosto, ele estava em 5.600 representações. Sabe o que isso representa para nós? Muito risco, não é só risco não. A nossa responsabilidade. E quando a gente fala nisso, é sério, porque a gente está ultrapassando a questão da evasão fiscal. Nós estamos na questão do crime. O crime. E muitas vezes o empresário, se ele chega numa denúncia como essa, ele pode ter uma fala, por exemplo, cara, eu não sei o que está acontecendo, eu só sou empresário. Tecnicamente, eu não sei de nada, quem sabe? Quem sabe? É o meu contador. E aí é a nossa responsabilidade. E uma coisa que me preocupa muito nesse sentido, são as teorias que vêm sendo desenvolvidas sobre isso. E uma delas é a teoria de que quem domina tecnicamente o assunto, esse pode ser o responsável. Ah, Luiz, mas ele que está sonegando, ele que pediu para classificar uma alíquota errada, menor. Você tem a prova disso? Você tem um documento disso? Você tem a sua orientação para te blindar em situações como essa? Isso é risco, muito risco. Virando a página, falando de um outro assunto que também merece a nossa atenção, lavagem de dinheiro. Esse assunto está perto da gente? Precisamos falar sobre ele?
Precisamos. Mas ele está perto da gente como? Ele está perto da gente por conta de vermos isso quase todos os dias, em todos os noticiários? Ou ele está perto da gente de fato? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nesse exemplo. Vocês percebem que isso que eu estou trazendo aqui é um periódico, tá certo? Vocês têm ali uma numeração, né? 3.10, etc. É um periódico. E o capítulo desse periódico, ele vai trazer, então, esse case para nós. Saque em espécie no final do ano para ocultação do patrimônio e sonegação fiscal. O livro continua, fala de onde foi identificado esse tipo de situação, que veio do Sistema Financeiro Nacional, e fala dos sinais de alerta para chegar a identificar isso, que é a movimentação incompatível ao patrimônio, saque em dezembro, reingresso desse valor em janeiro, e aí nós temos a representação gráfica disso, tá certo? Vocês sabem o que é isso aqui? O que está representando isso? Aqueles saques que as pessoas faziam, né, não sei se ainda fazem, chega perto de 31 de dezembro, saca dinheiro da conta, deixa o saldo baixinho, em janeiro vai lá e deposita. Quando vai fazer a declaração de imposto de renda em março, abril, o saldo está pequenininho, beleza? E a movimentação de patrimônio é pequena. Isso está claro para vocês que se trata de evasão fiscal? É claro. Né? É claro que é evasão fiscal. Agora, nós estamos no capítulo de lavagem de dinheiro. Sabe que periódico é esse? É esse aqui, ó. Casos e casos de lavagem de dinheiro do Brasil. Um site editado e disponível eletronicamente lá no site do COAF, que hoje não chama mais COAF, né? Hoje chama UIF, Unidade de Inteligência Financeira. E está disponível lá. Mas peraí, Luiz, então você está falando que esse caso de evasão fiscal também pode ser classificado como lavagem de dinheiro? Sim, é o que eu estou dizendo. E não sou eu que estou dizendo, né? É a nossa legislação, são os nossos órgãos de repressão e fiscalização. E essa lavagem de dinheiro, como é que nós chegamos nisso? Não vou falar tudo isso aqui, talvez a gente não tenha tempo, mas lá em 1988, na cidade de Viena, na Áustria, o Brasil, então, assinou um tratado internacional, e esse tratado internacional que era para fazer o combate à lavagem de dinheiro, né? O Brasil editou a sua lei, então, 10 anos depois, 1998, a nossa lei 9.613, e junto com a edição da lei, foi criado o COAF, que hoje chama UIF. Junto com a edição da lei, junto com a criação do COAF, pessoas obrigadas, é assim que a lei chama, passaram a fazer reportes ao órgão, né? E naquela época, as pessoas obrigadas que faziam isso eram basicamente as instituições financeiras, né? Os bancos, as instituições cooperadas de crédito, e o Brasil, então, entrou para valer no combate à lavagem de dinheiro. Um tempo depois, né, o Brasil fez aderência a um organismo internacional que chama-se GAFI, Grupo de Ação Financeira. Esse grupo, ele faz recomendações aos países, e é importante que os países estejam aderentes às recomendações, porque melhora a nota, rating, melhora a imagem do país. E quando o Brasil aderiu, e esses caras vieram nos fiscalizar em 2010, os caras fizeram o seguinte, falaram, olha, Brasil, beleza, vocês estão aí bacana, tem a lei, mas essa lei não prende ninguém. Número 2, essa lei não recupera grana. E número 3, você tem um monte de gente que poderia ajudar no combate de dinheiro e vocês não estão aproveitando. E aí, então, foi editada a Lei 12.683 e alterou a lei original, 9.613, colocando algumas mudanças. Dentre elas, inserindo mais pessoas obrigadas a comunicar situações atípicas ou suspeitas ao órgão. E dentre elas, sabe quem? Nós, os profissionais da contabilidade. E nesse momento, com a alteração da lei, além disso, teve uma outra situação que também aconteceu, que nós passamos de uma lei de segunda geração para uma lei de terceira geração. Isso significa, na prática, que a lei original, lá de 98, ela tinha lá o crime antecedente tipificado. O que é isso? Você tinha lá explicitamente, nos primeiros artigos da lei, crimes que, se tivessem o processo, iriam ser considerados lavagem de dinheiro. Então você tinha lá tráfico de droga, tráfico de arma, sequestro, extorsão. Isso é a nossa lei de segunda geração. A lei de terceira está com todos esses crimes riscados, ou seja,
não existe crime tipificado antecedente no que tange à lei de lavagem de dinheiro. Ou seja, qualquer crime que estiver o processo é considerado lavagem. Inclusive os crimes tributários. É por isso que esse tema, ele realmente aproximou muito da gente. Ele ficou muito perto, porque os crimes tributários e as questões tributárias é um assunto recorrente nosso. A gente lida com isso todos os dias. E o risco de ter alguma ocorrência de crime contra a ordem tributária e ser classificado também como crime de lavagem de dinheiro é grande. Por isso que a gente tem que cuidar muito bem disso. Por isso que nós teremos que estar muito antenados. Nossas equipes também muito atentas, porque isso representa muito risco para nós. E aí, o que é então o crime de lavagem de dinheiro? Basicamente, você tem como prerrogativas aí de um crime de lavagem de dinheiro 2 fatores para a execução, que é número 1, distanciar a grana da origem criminosa dela, e número 2, dificultar possibilidades de rastreabilidade, de rastreamento. Então você pega a grana de um caso como tributário, ou de um caso de corrupção, ou de um caso de sequestro, ou de tráfico, e tira ele, e começa a dificultar a possibilidade de rastreamento. Como eu faço isso? Abrindo contas no exterior, fazendo esse dinheiro circular de banco em banco, abrindo empresas em nome de laranjas, várias situações para dificultar a rastreabilidade. E aí o crime, para ser caracterizado, então, vai ter que ter os 3 pré-requisitos. Número 1, uma infração antecedente. A gente viu que qualquer tipo de infração, né, inclusive questões tributárias. Número 2, a questão da dissimulação e ocultação, que é essa dificultação de rastreabilidade, né, dificultação de identificar a origem criminosa. E o número 3, que é uma posterior inserção dessa grana com um dito formalismo, né, com uma coisa mais de verdade, que via de regra ela vem através de compra de joias, obras de arte, através de compras de carros de alto valor, através de compra de imóveis. Nessas características, então, eu posso ter caracterizado a lavagem de dinheiro. E aí eu queria tocar num assunto que incomoda muito a gente, né? Porque quando nós fomos inseridos dentro dessas pessoas obrigadas, e é bom que se diga que isso foi por conta de uma lei federal, né? Na época eu estava lá no Conselho Federal, como foi lido aqui no meu currículo, e eu quase apanhei várias vezes, porque eu fazia palestras sobre isso. E os colegas muitas vezes falam assim, o CFC agora mandou a gente fazer. Não, o CFC não mandou nada. O CFC fez uma regulamentação. Quem mandou foi a lei. E aí, eu trago essa informação. Junto conosco, vieram muitas outras pessoas obrigadas. Hoje você tem aí joalherias, concessionárias, lojas de obras de arte, agentes de atletas, empresários de artistas, uma galera que faz o reporte. E para nós especificamente, eu sei que não vai dar para ver, mas nessa tabela você tem a quantidade de reportes que são feitos ao órgão, tá? A hoje o IFE, antigo COAF. Você tem uma majoritariamente, dos quase 16 milhões que estão na tela, você tem quase que majoritariamente comunicações feitas dos bancos. Mas aí no meio da tabela, aliás, presidente, esses slides vão ficar disponíveis para o CRC disponibilizar para todos. No meio dessa tabela você tem uma informação de quantas comunicações positivas, ou seja, aquela que o órgão falou, isso aqui eu não sabia, né, eu vou investigar, foram feitas pelos contadores. Você tem um número aí de quase 5.000 comunicações positivas. Dessas, quantos por cento vocês acham que foram úteis para o órgão iniciar uma investigação? Isso aqui realmente é suspeito, eu não sabia, eu vou investigar. Quantos por cento vocês acham? Dá um chute aí. 10, 12? Tudo baixo por enquanto. 90? 100, 40, 50, 0,33%. Porra, mas por que tão baixo, gente? Por que as comunicações que a classe faz têm um percentual tão baixo de aproveitamento para a investigação? Primeiro,
Lembra do imposto de renda? Do imóvel? Se o cara lavou dinheiro comprando e vendendo imóvel em janeiro de 2019, possivelmente a gente, se achar suspeito isso, vai falar para o órgão quando? Quanto? Mais de um ano depois? E aí quando essa informação chega, falou, ô Luiz, cara, obrigado por você ter falado aí, mesmo. Já sabia, né? Então, a nossa informação, ela é muito intempestiva para essa finalidade. E não tem nada de errado isso. A norma diz que a gente tem que fazer a comunicação em até 24 horas, da certeza que aquilo é atípico ou suspeito. Então, eu tenho que formar uma convicção. E eu tenho que saber primeiro. Então, isso demora. Ô Luiz, então, por que a gente faz, pô? Primeiro, porque é lei. Tá certo? A lei não foi alterada, então, por enquanto, a gente tem que fazer essa comunicação. E segundo, que aí é um conselho pessoal que eu dou, para nossa proteção. Mesmo que essa comunicação não vá para frente, basicamente, o que a lei trata é o seguinte, ô Luiz, esse negócio esquisito tem um indício de crime mesmo. Você comunicou? Comuniquei. Beleza, então peraí, vou tirar você aqui, ó, desse bolo, que é a quadrilha, e vou botar você aqui de lado. Se eu não comuniquei, eu fico lá no meio. Basicamente é isso, ou seja, mesmo irrelevante do ponto de vista contribuição para uma investigação, é muito melhor para nós, enquanto proteção, do que auxiliar ao órgão. E enquanto isso não estiver fora da lei, é bom que a gente faça. Certo? E aqui tem os setores mais visados pelos lavadores de dinheiro. Se você tem algum cliente nessa área, então é bom você ficar mais atento que o normal. Porque se ele é mais visado pelos lavadores, ele fatalmente então é mais visado pelos órgãos de repressão à lavagem de dinheiro. E aí você tem atividades aí como agropecuária, né, como organizações do terceiro setor, como entidades religiosas, e é bom que a gente fique sempre de olho, tá certo? Tem um caso bem interessante que eu fiz uma palestra uma vez desse tema, num congresso de terceiro setor, Congresso Brasileiro Terceiro Setor. E aí eu não me atentei muito ao tema, sim, mas ao ambiente. E quando eu cheguei numa sala, num auditório um pouquinho maior que esse, tinha muitas irmãzinhas lá, padres, terceiro setor, pô, organização religiosa. Eu falei, cara, eu vim falar sobre lavar dinheiro aqui, né? Toca o barco, vida que segue, vamos lá, vim para cá, vamos fazer. Aí fiz minha apresentação. No final, né, a gente estava ali conversando, veio uma irmãzinha num corredor, lá do fundo, assim, ó. Ela veio vindo. Eu falei, puta, não é comigo não, né? Já imaginei ela sacando aquelas água benta portátil e jogando na minha cabeça, né? E aí ela veio e parou. Falei assim, oi moço, tudo bem? Posso falar com o senhor? Eu falei, pode. O senhor sabe o que o senhor falou? O senhor tem razão? Eu falei, puta, veio se confessar, velho. Né? Não basta veio falar aqui, né? Eu falei, é mesmo, irmã? Qual parte? E aí ela me lembrou de uma frase que eu tinha dito. Por que elas estão visadas? Muitas por maldade, mas muitas porque a vocação delas é muito maior que o profissionalismo. O coração sobrepõe muitas vezes alguma energia de controles, etc. Isso os torna, né, as entidades e as organizações religiosas mais fragilizadas e mais usadas pelos lavadores de dinheiro. Então, se existe algum cliente de vocês, é bom ficar atento com essa lista. Luiz Fernando, Oi. Só fazendo uma reflexão, muitas vezes o coração também do contador, ele é mais voltado para tentar ajudar do que agindo com a razão. E isso acaba fazendo com que essa subjetividade de avaliação desse risco, ela acaba passando por despercebido pelos contadores. Né? Então, em comparação com essa irmãzinha, um contador aqui também, às vezes, com o coração mole, o coração querendo ajudar o seu cliente, faz com que ele caia nessa arapuca e a vinculação, a responsabilização, ela aconteça no segundo momento. Então, a gente tem que saber separar o joio do trigo. Essa subjetividade de avaliação, ela é muito complexa de ser feita, apesar da Lei 837/90, que é a Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, a própria 12.083, ela já vem definindo
mas a interpretação que é o complicado para que o contador acabe fazendo essa separação, né? Então, é verdade. Temos que refletir sobre isso também. Com certeza. E pegando um ganchinho aqui nessa frase, nessa fala, olha só. Quem nunca entregou uma obrigação acessória para proteger o cliente? Ô, presidente Haroldo, que honra. Quem nunca entregou uma obrigação acessória para proteger o cliente de multa? Pode falar, o presidente olha para lá, Roberto. Apresenta zerado. Apresenta zerada, por quê? Porque o prazo e para o cliente vai pagar a multa. Aí eu pergunto, quem tomou cuidado de perguntar para o cliente, falou, viu, você não me entregou as informações lá que eu preciso para fazer uma obrigação acessória, vai ter multa. Você quer que entregue zerado, depois a gente retifica? Ou faz isso, por favor, documenta para mim aí. Você já pegaram o documento do cliente sobre isso? Não. O ponto é, nós temos um coração, vamos proteger o cliente, coitado, vai pagar multa. Coitado, vai pagar multa, beleza, ninguém está rasgando dinheiro, mas ele quer? Ou você bateu no peito, matou a bola aqui e saiu jogando sozinho para proteger o cliente? Delimitação de responsabilidade, gente. E aí, vamos falar então... Só para complementar também, Fernando, porque muitas das vezes a gente acaba até fazendo algum procedimento para o próprio pedido mesmo do cliente, mas a responsabilidade ela acaba também não sendo mitigada, né? Porque é aquilo, o cliente pede para a gente fazer um determinado procedimento e mesmo que a gente também formalize, a responsabilidade ela pode não ser afastada nesse tipo de situação. É um risco. Então, esse risco também é uma forma de compliance, né? Até que ponto vale a pena correr esse risco para que eu não responda junto com o meu cliente sobre essas determinadas atitudes que são realizadas. Tem até um caso engraçado que eu lembrei de um amigo, ele me ligou uma certa vez, sabe aqueles amigos que você não vê faz muito tempo e o cara aparece? Ele ligou e falou, ô Luiz, tudo bom? Tudo, rapaz, precisamos tomar um café. Eu falei, precisamos, qualquer dia a gente marca. Ele falou, vamos amanhã? Você está no Conselho Federal ainda? Eu falei, aí tem merda, cara. Eu falei, tô, por quê? Não, vamos tomar um café amanhã, vamos lá. Chegamos no café, o cara, rapaz, eu preciso abrir meu coração para você. Eu falei, o que foi? Tem um cliente meu, cara, o cara sonega muito dinheiro. Eu falei, verdade. Ele falou, verdade, cara, faz muitos anos que ele sonega. Eu falei, mas por que você está tão nervoso? Cara, porque semana passada ficou formalizado que eu sei. É verdade isso. Eu falei, como assim? Cara, porque é muito dinheiro, mas eu sempre tomei o cuidado, sabe? De, assim, nunca ficou formalizado, mas tem uma funcionária minha lá que descuidou, me copiou em cópia, agora ficou formalizado que eu sei. Você acha que eu corro risco? Eu falei, vamos lá, você quer que eu te falo? Quero. Mas antes de você falar, já vou avisar, é o melhor cliente que eu tenho no escritório, cara, um horário super grandão, e assim, não posso perder o cliente. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei a falar os riscos, questão profissional, administrativa, civil, criminal, tudo, porque o negócio era muito grande. Ele falou assim, e você acha que eu devo mandar ele embora? Eu falei, cara, o cliente é seu. Não, se fosse o seu. Eu falei, eu mandaria. Por causa do risco? Por causa do risco. Mas eu não vou mandar. Eu falei, então não manda. Porra, mas tem risco, não tem? Eu falei, tem. E você acha que... cara, chegou uma hora que eu quase mandei ele para aquele lugar, porque estava perdendo meu tempo. Mas o ponto é longe de mim fazer um empreendedorismo de palco e falar para vocês, amanhã, gente, você chega na empresa de vocês e aplica uma técnica de compliance, essa também é nova, não tem no Google também, que chama PB, Política PB. Já ouviu falar? Política pé na bunda. Não façam isso, sabe por quê? Porque o cliente é seu, e essa delimitação e essa sensibilidade de saber se vale a pena ou não vale a pena, é sua. É o seu registro que está lá. Ele é o seu cliente. As contas que estão chegando na sua casa são suas. Mas o que eu gostaria de levantar a título de reflexão é até onde vale a pena. E não é só a grana, tá? Aonde vale a pena? As noites de sono. Aonde vale a pena a preocupação, a falta de reconhecimento. Então, isso é uma pergunta que é sua, no seu íntimo para você mesmo. Agora, que a gente tem técnicas para ajudar a mitigar isso, é o que a gente vai ver daqui para frente, né? Você sabe como resolver isso? Sabe? E aí tem uma imagem que vocês até falam assim, não, eu sei, cara, eu sei, eu vou resolver. Aí eu pergunto, dá uma olhada nisso, será que você sabe mesmo?
Dá uma olhadinha aí. Será que sabe mesmo? Ou você acha que sabe? Né? Quando eu mostro a imagem, eu falo assim, viu, mas tem equipamento de segurança aí na carroceria, não tem não? Como é que chama isso? Quem trabalha com transportadora? Como é que chama aquelas linhas que põe lá em cima? Fita? Fita de segurança? Tem fita de segurança aí? Tem? Tem, mas adianta? Para carga não está adequada. E aí, o que mudou de lá para trás que a gente precisa falar muito disso? Né? Aqui eu pego algumas imagens que eu uso do meu amigo Ricardo Monello, que ele usa muito nas palestras dele, cara que fala sobre o terceiro setor. Olha o que mudou, dá uma olhada nisso. O que vocês estão vendo aí? O que tem aí? Criança no Fusca? Aonde? Não, na porta-mala não. Como que é? Coxinho. Lá em Bauru a gente chamava isso de forninho. Aonde fica essa desgraça aí? Atrás do banco do passageiro e na frente do motor. Quente pra cacete. Alguém poderia me ajudar aí? Eu não achei na foto. Onde está o cinto de segurança do forninho? Não tem? Não tem cinto de segurança do forninho? Então, vamos lá. Próxima foto. Dá uma olhada nisso. Antes que alguém pergunte, essa foto não sou eu, tá? O pessoal sempre pergunta. É você? Não, Roberto também não, né? É, Roberto, você, também. Roberto? É. Nessa idade ainda não. E essa foto aqui? Gente, é bom a gente fazer um pequeno parênteses hoje. É verdade que o mundo hoje está cheio de mimimi. Tá certo? Tem muito mimimi aí. Mas olha só o que acontece. Quando a gente olha essas imagens aqui, a gente se remete invariavelmente à questão de risco, à questão de conceitos. Pô, os cigarritos de chocolate, antes de comer, o que a gente fazia? A gente pegava o negocinho assim e fingia que estava fumando, né? E o risco de uma criança ali brincando com uma garrafa de cerveja e de vidro. E aqueles dois infelizinhos ali, ó, dentro do chiqueirinho, né? Como vocês falaram aí? Coxinho, do Fusca. Não tem risco aí? Tem. O que mudou de lá para trás para hoje para a gente estar tendo essa conversa? A nossa percepção de risco. E isso é bom. Isso é bom. Sem exageros, né? Sem o tal mimimi, isso é muito bom. Porque a gente falar sobre isso, a gente começa a nos posicionar mais corretamente aonde a gente está, em termos de carreira, em termos de empresa, em termos de clientes, e tomar decisões sobre isso. E são as ferramentas de compliance que nos auxiliam muito nessa questão de mitigação de risco, tá certo? E quais são alguns alertas e cuidados que a gente tem que ter? Vamos lá. Questões fiscais, já falamos, sempre no nosso retrovisor. E esse trenzinho aqui? Eu perguntei para vocês o que vocês sentem quando vê aquele slide da Receita. E esse de social? O que vocês sentem? Ódio? Medo? Né? Eu me sinto traído, porque eu investi, fiz curso, mudei sistema e agora o social vai acabar. Vai nada. Vai acabar, né? Igual a pegadinha do malandro, né? Finge que vai, não vai. O e-social, por exemplo, ele traz risco às empresas? Que formato, Luiz? O formato antigo, vai, que talvez seja o atual. Ele traz risco às empresas? Você já se preparou sobre isso? Você já preparou o seu cliente? Vamos lá. Dados incorretos no e-social não tem a promessa de multa? Tem. E se você informar um dado incorreto do seu funcionário? E se for culpa dele? A culpa ainda é sua? Porque as coisas mudam. Se ele troca de conta corrente, ele troca de endereço, não pode? Ele pode trocar de nome, casou, adotou o nome, isso não causa multa? Se informar errado? Ele pode trocar de sexo, né? Hoje pode, né? Até de sexo o cara pode trocar. E aí, como que a gente se respalda disso? Simples, simples. Ô, amigão, cheguei. Você é meu funcionário. Está vendo esse negócio aqui? Chama e-social, fera. Se você mudar alguma coisa sua, pessoal, você precisa me avisar. Porque eu vou tomar uma chumbada e não vou descontar de você. Pode? Pode fazer isso? Pode, deve, desde que você tenha isso documentado. Uma atitude simples para respaldar nós, da nossa equipe, e quem sabe, nossos clientes. Muitos desafios vêm para aí com relação ao social. E essa aqui, ó, isso é um desafio, um risco? DME? Quem já fez?
Quem já entregou? Ninguém entregou? Entregou? Difícil de fazer? Fácil. Extremamente fácil de fazer. ECAC, certificado digital, eu vou lá avisar o quê? Que dia que eu recebi, de quem que eu recebi, quanto. Quem que entrega a DME? É quem paga ou quem recebe? Quem recebe. Qual que é o limite? Acima de 30 mil em espécie dentro do mesmo mês. Regrinha meio básica. Pessoal, lembra que eu falei de Bauru? Vou dar um exemplo lá de Bauru. Eu já falei no início, as empresas lá compram sem nota, gente. Vocês não acreditam. O presidente Haroldo não estava aqui. Empresas de Bauru compram sem nota, presidente. Acredita nisso? E sabe o que os caras fazem lá para acertar essa operação? Que às vezes o cliente paga com o banco, mas não tem nota. Adivinha para onde vai esse dinheiro lá em Bauru, gente? Para onde? Fala alto aí. Para o caixa. Vocês estão sabendo o que acontece em Bauru, hein? Vocês estão sabendo o que acontece em Bauru. Então vamos lá. Pagou, sem nota, saiu do banco, não tem origem. Faço o que com a grana? Joga no caixa. Dinheiro fictício, né? Beleza. Aí, o caixa começa. Vai ficando grandão. Vai engordando, vai engordando. Cara, não é bom ter caixa alto. Como que nós resolvemos essa bagaça aqui? Adivinha o que os caras fazem lá em Bauru? Distribui lucro. Deve ter o case no Google, não é possível. Vocês estão sabendo demais. Deve ter o case de Bauru no Google. Beleza, distribuição de lucro, mas peraí, que jeito que é essa distribuição? Vamos entender. Saiu o dinheiro do banco, entrou no caixa. Se ele saiu do banco e entrou no caixa, ele é em espécie. Aí ele está no caixa em espécie, grandão, grandão. Aí ele saiu do caixa em espécie e foi para uma pessoa física. Será que alguém tinha que fazer DME aí? Quem? Pessoa física, o sócio. Se for acima de 30 mil, porque é em espécie. Luiz, mas é fictício. Cara, na sua contabilidade isso aí é tudo verdade. E aí vai para o sócio. E o pior, às vezes o sócio pega e fala, cara, estava precisando dessa grana mesmo para justificar o negócio que eu comprei por fora. E ele joga lá no código 63 do imposto de renda dele. Está gigante o negócio lá. Pessoal, a DME não é brincadeira. Ela é super simples no que ela faz mesmo, tranquila de fazer, de executar. Só que o por trás disso é sério. A instrução 1761, que trata da DME, lá em 2017, entrou em vigor 18, a DME, ela diz o seguinte, lá no artigo 9º, as multas. Multa meio padrão, pessoa jurídica uma multa, pessoa jurídica optando simples um pouquinho menor, pessoa física menor ainda, beleza. Artigo 10 da 1761. Independente das multas aplicadas lá no 9º, casos que possam ensejar crimes contra a Lei 9.613, que lei é essa? Lei de lavagem de dinheiro, poderão ser reportadas ao Ministério Público Federal. Erros ou omissões. Erro ou omissão. Então, quem não entregou, segundo a IN, está sujeito a uma comunicação ao Ministério Público por conta de indício de crime de lavagem de dinheiro? Sim. Sério isso, gente? Muito sério. Precisamos passar essa bola para frente. A responsabilidade não é nossa. Nós precisamos orientar certo. Luiz, dá seus pulos. Cara, eu não trabalho no circo. Vocês já ouviram isso? Meu, comprei sem nota, passei, não sei o quê, ó, se vira contador, dá seus pulos. Peraí. Está precisando de outro profissional, então, né? Cara que faz atletismo, que dá seus pulos, não. Então, vamos botar um ponto final nisso. Delimitar nossa responsabilidade. Outros desafios. Assédios e discriminações dentro do ambiente de trabalho. Sabe qual que é a média nacional de condenações por ações de danos morais dentro das empresas? Em torno de R$17 mil. Você está livre disso? Vocês estão livres disso nas suas empresas? Não. E existem hoje, se você tem alguns mecanismos, alguns dos pilares que a gente chama de compliance, para inibir essa prática, você já consegue se respaldar se você for acionado judicialmente. Como? Voltando no primeiro slide, políticas e normas de conduta. Pô, mas é óbvio que não pode discriminar as pessoas. É óbvio que não pode ter assédio moral, mas escreve isso. Escreve, faz uma norma sua e pede para os seus colaboradores assinarem. Suficiente? Não. Lembre isso deles.
Tem um pilar de compliance que a gente chama de comunicação e treinamento. Deixe isso fresco. Mande e-mails, mande em WhatsApp, faça faixas, mural, documente isso. Disponibilize outro pilar. Um meio de comunicação, tem empresa que chama de canal de denúncia, de hotline. Não é um investimento que você precisa deixar alguém disponível. Não, crie um meio de comunicação para que, eventualmente, esse cara que sofreu uma discriminação ou sofreu um assédio, possa ter voz para falar: ô empresa, eu trabalho aqui, ó, e está acontecendo isso comigo, eu não estou gostando. E para você tomar alguma providência. Com esses elementos em mãos, se você sofreu uma demanda, isso não é garantia de sucesso, tá certo? A justiça não é exata, mas aumenta muito as chances. Aumenta muito as chances, a não ser que a gente tenha 17 mil fácil assim para poder efetivamente pagar essas indenizações. Medidas simples e práticas ajudam a diminuir esses riscos. E a LGPD. Quando que entra em vigor a LGPD? Sabe? Ano que vem, em agosto. Agosto de 2020. Vocês estão preparados? Não, mas isso não é para mim, não. Eita, eu não sou filial da Ambev. Eu não sou empresa grande. Cara, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Isso vale para todo mundo. Tem dados pessoais do seu escritório? Tem quais? Me fala. Setor pessoal tem? Quantos funcionários têm os seus clientes? Ativos e inativos. Opa, mas inativo é dado pessoal do mesmo jeito. Quem é que acessa o seu servidor? Como é que é feito o seu controle de log? Pararam para pensar nisso? Nós somos detentores de dados pessoais, muitos dados pessoais, e nós não estamos preparados. Voltando e insistindo, tenha políticas de TI, políticas de segurança de informação. E quando eu falo isso, você fala: porra, Luiz, vou fazer aqueles negócios de 20 laudas. Cara, seja objetivo, mas tenha. Sabe por quê? Isso vai ter dois objetivos grandes. Número 1, conscientização. Você não quer que isso vaze, certo? Agora, se vazar e você não conseguiu o seu objetivo número 1, que é a conscientização, você pode ir até essa pessoa responsabilizada. Isso chama-se direito de regresso. Pode isso, Arnaldo? Pode e deve. É só a política assinada? Não. Faça a política, lembre isso com frequência, pilar de comunicação e treinamento, e faça um outro ajuste. Faça menção que você tem esse documento, que ele tem que ser seguido, sabe aonde? No contrato de trabalho dos seus colaboradores. Pode isso, Arnaldo? Deve. Deve. Você consegue uma massa de consistência para que, se você precisar abrigar isso judicialmente, você tenha mais elementos. De novo, garantia de sucesso? Não. Mas a sua chance aumenta bastante. Certo? Os pilares, nós não vamos falar de todos eles, tá? Nós não daríamos tempo, mas nós vamos em são 9, né? Tem algumas linhas de escritores que trabalham com 6, com 7. A escola que eu me formei trabalha com 9, meus autores prediletos trabalham com 9. E nós vamos destacar 2 para vocês aqui. Já falamos de alguns, vamos falar de 2. Avaliação de risco e controles internos. Quando você pensar em avaliação de risco, eu não queria que você falasse: cara, isso aqui é bacana, é bonito, mas não é para mim. Não pense assim. Pense no teu negócio, né? Existem modelos de matriz de risco variados, tem modelos até simples, mas eficientes. Mapeie os riscos da sua empresa, os seus riscos profissionais. Basicamente, você vai precisar dar 2 calibragens nisso. Número 1, qual que é a probabilidade desse risco se materializar dentro do meu escritório? É grande? Então eu tenho um problema. E número 2, se esse risco se materializa, qual que é o impacto que ele causa? Se por acaso a probabilidade ou o impacto ou ambos estiverem elevados, cara, dá uma atenção para esse risco. Trabalha para mitigar, para diminuir esse risco. E como é que eu faço isso, Luiz? Pilar número 4, controles internos. Você já parou para pensar em como são os seus controles? Se eles têm fragilidades, se os seus controles são eficientes, se eles não são manipuláveis. Como que você controla um ponto mega sensível dentro dos escritórios? Obrigações acessórias.
Eu controlo no Excel. Eu tenho uma planilha no servidor que é aberta. Todos os departamentos têm acesso. E a gente vai lá e digita o número do recibo de entrega. Isso é um controle interno, mas ele é bom? Ele funciona? Então, revise isso. Quando você tem uma matriz de risco bem desenhada e o mapeamento dos seus controles internos, você começa a enxergar onde está mais exposto. Você pode dar mais atenção. Você pode optar, por exemplo, em até diminuir essa linha de produção ali, sua, do fiscal. Cara, tem empresa aqui que é muito risco. Eu acho que está na hora de eu pensar os controles ou então até parar, mandar embora. Avaliações para a gente ter a dimensão mais precisa de aonde a gente está pisando. Eu gosto de dar o exemplo seguinte, que às vezes a sensação de escritório é que você está sentado do lado de uma piscina de gasolina fumando. É ou não é? E essas ferramentas ajudam muito a gente diminuir esse risco. E aí o compliance ajuda em quê? Ajuda em questões reputacionais. A partir do momento que eu tenho meus riscos mapeados, que eu tenho outra ferramenta importante de compliance, que eu esqueci de falar, que chama-se inventário regulatório. Epa, que isso? Nunca ouvi falar. Mas inventário já, né? Inventário já ouviu falar? Já. E o que é o regulatório? Eu ter mapeado, né, as leis, as normas que eu tenho que cumprir, datas possíveis de mudanças, questionamentos que estão fazendo sobre ela, onde que ela tem impacto. Para que é isso, Luiz? Puta burocracia chata. Sabe quando sabe o banquinho de madeira do posto? Você vai saber que precisa. Você vai saber se ele mudou. E a partir do momento que eu tenho isso, por exemplo, eu consigo garantir o quê? Diminuir a incidência de multas e de processos. Por quê? Porque eu estou fazendo mais assertivamente. Eu estou fazendo sem erros. Eu estou fazendo mais com prazos. Eu consigo diminuir essa incidência de multas. Se eu tiver processo, com todos os arcabouços que eu falei agora há pouco, a gente pode ter uma chance maior de êxito na justiça. Isso garante também que eu comece a ter melhor captação de recursos. Afinal, eu não estou perdendo dinheiro com multa, eu não estou perdendo processos. E, principalmente para nós, isso tudo fortalece a veracidade das demonstrações contábeis. Quando você tem bons controles internos, quando você tem um processo de compliance dentro da sua empresa, você consegue ter mais força nas suas demonstrações contábeis. O que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês, já partindo para o começo do encerramento, é que a gente comece a ter um senso crítico, que é a desconfiança positiva. O que é isso, cara? Nunca ouvi esse termo. É que eu desconfio. O que vocês estão vendo aqui? Você tem uma nota fiscal, uma DANF, e você tem um contrato. Você contabilizaria isso? Você tem uma consistência aqui? Tem? Será? E se eu falar para vocês que essa nota fiscal e esse contrato vem de uma empresa de palestras, de um cara que faz palestras internacionais, e o primeiro nome dele é Luiz. Será que isso é verdade? Não estou dizendo que é fraude ou que não é. Eu estou dizendo que a gente precisa ter uma desconfiança positiva das coisas. Quando aquilo tem materialidade, tem relevância, vamos pensar melhor antes de sair registrando, contabilizando e assinando essas demonstrações. Falamos no início, uma ferramenta poderosíssima, e aqui chegou o autor da palestra, Como Fazer Contratos e Ser Feliz. Fiz a propaganda lá no início. Vamos fazer bons contratos, gente. Vamos delimitar nossa responsabilidade. Uma pergunta que sempre me fazem, se por acaso eu tiver que fazer uma comunicação ao COAF, meu cliente, eu preciso avisar ele? Avisa ele aqui, ó, no contrato, avisa antes, avisa no teu contrato que você vai seguir a legislação, que você vai seguir as normas brasileiras de contabilidade, e inclusive a resolução 1530 do Conselho Federal. Avisa no teu contrato até onde você vai. Avisa no teu contrato que você vai ter hiatos de trabalho, que você está sendo contratado para gerir 100 funcionários, X notas por mês, tantos lançamentos, e que se aumentar, você vai aumentar, porque vai aumentar o teu trabalho, você vai aumentar o teu honorário. Delimita seu campo de atuação. Isso vai te garantir segurança, vai te garantir uma delimitação de riscos e muito menos dor de cabeça. Mas muito menos dor de cabeça. E como eu disse lá no início, não é pegar o contrato e esfregar na cara do cliente, ó, tá aqui, não fez, não vai fazer. Não, mas você tem um jeito de falar,
mas você tem a segurança de fazer ou não fazer, né? E isso é importantíssimo para nós. E falamos disso também, a questão da formalização. Um caso que aconteceu comigo, que um cliente, uma ocasião, e era uma empresa bem complicada de fazer a classificação fiscal das mercadorias, e o cliente chegou uma vez, um diretor da empresa, e o capanga dele lá, o capanga chegou com um papelzinho dobrado no bolso, começamos a reunião, eu falei assim, Luiz, você está fazendo errado a classificação de mercadoria. Você está tributando aqui e a tributação é menor. Você já deve ter ouvido isso, né? E aí, vamos ver, vamos entender. Resumo da reunião. Estava certo que a gente fazia. Mas os meus concorrentes fazem desse jeito aqui, ó. Eles pagam menos e eu vou fazer assim. Cara, está errado. Nós estamos te orientando tecnicamente que está errado. Mas eu assumo a responsabilidade, o cliente. Beleza. Passada a reunião, lembra que eu falei da minha malíciazinha? Sempre deixava um assunto em aberto para responder para o cara por e-mail. E assim eu fiz e aproveitei. E aproveitando, nós tratamos desse assunto na reunião, inclusive a nossa orientação técnica da classificação fiscal do determinado produto, que é X e não é X menos alguma coisa. Mandei um e-mail. Deu assim, uma meia hora que o e-mail tinha ido, o cara me ligou emputecido. Ô Luiz, que porra é essa, velho? Precisava escrever isso tudo? Eu falei, então, né? Cara, eu não lembro o que eu almocei ontem. Não lembro mesmo. E você acha que daqui a um ano, quando a fiscalização bater na tua porta, que ela vai bater, eu vou lembrar? Pô, você está gorando? Eu falei, não, é verdade. Não estou gorando, estou prevendo. É diferente. E aí você vai assumir. Você não assumiu? Assumi, mas não precisava formalizar. Por que não? E na hora do vamos ver, será que essa falta de formalização, ela não vai nos prejudicar? Lembra da ATS? Né? Amnésia temporária seletiva. Todo mundo tem. E uma hora ela aparece, tá certo? E as políticas, gente, insisto nisso. Tenham políticas na sua empresa. Mas ela é pequenininha. Tá bom, não precisa fazer 80 folhas. Faz menores. Política de TI, importantíssimo. Segurança da informação, código de conduta. Qual que é a regra do jogo dentro da sua empresa? E outra, gente. A gente estava falando no início, né, sobre o perfil, né, o perfil dos caras que são bacanas para trabalhar com compliance. Nós temos contadores e advogados. São profissionais complementares. Vocês têm muita chance. Isso que a gente conversou aqui não é só para vocês aplicarem dentro das suas empresas. Isso, de repente, serve para vocês como mais um item no seu portfólio de negócio. Tá certo? E eu encerro com essa frase, gente. Gosto muito, provérbio. Provérbios 10, 9. Quem anda com integridade, anda com segurança. O que a gente tratou aqui são mecanismos de integridade. A gente fala de programa de compliance, programa de integridade, é a mesma coisa. E nós tratamos disso. Mecanismos de integridade gerarão segurança. E quem é que não quer trabalhar com segurança? Segurança gera paz, gera qualidade, gera credibilidade, melhora a nossa reputação, cumprimento das leis. Pense nisso, né? Investir em integridade é investir em segurança. Finalizo aqui deixando meus agradecimentos e meus contatos. Quem quiser alguma bate-papo a mais, acho que a gente vai ter um tempinho. Ou tem aqui nas redes, se for o caso. Sempre tem artigo novo, principalmente Instagram e LinkedIn, artigo, pelo menos 2 por semana novos. Pessoal, muito obrigado. Luiz Fernando, meus parabéns pela apresentação. Nós agradecemos, em nome do Conselho Regional de Contabilidade, por todo esse ensinamento, essas dicas valiosas, importantíssimas, para a nossa reflexão do dia a dia, no nosso trabalho. Acredito que nós não vamos ter tempo para perguntas ou novos debates, primeiro porque teu voo já são às 4 horas, então já são às 3, você tem que sair correndo. Mas te agradecer de forma bastante especial esse ensinamento. E fica a dica, né, para que nós possamos aplicar todo o compliance nas nossas atividades, de forma interna, revisando todos esses controles internos, para que nós não tenhamos problemas, seja com o cliente, seja com o fisco, nas nossas atividades. É isso? Vai ter mais...